Ontem o Copom, o Comitê de Política Monetária, que faz parte ali do Banco Central, decidiu reduzir a taxa Selic em meio ponto percentual, né, derrubando a Selic de 13,25% ao ano para 12,75% ao ano, a menor taxa nos últimos 16 meses, conforme eu escutei no rádio agora, né? Só que essa decisão em si não era algo novo para o mercado, né? O mercado, as pessoas que trabalham no mercado, os investidores, já esperavam um corte de meio ponto percentual na taxa Selic. O que importa no momento em que tem a reunião do Copom é o que eles vão falar, é o que os diretores, os conselheiros ali do comitê falarão sobre as expectativas, sobre inflação, sobre mundo, ambiente externo, cenário doméstico, cenário internacional, o que eles falam sobre esses fatores que podem influenciar nas próximas reuniões, nas próximas decisões e que já influencia agora no mercado. Eu costumo falar sempre para os meus alunos e para quem faz mentoria de investimento comigo que o mercado ele nunca é reativo, ele nunca reage a uma decisão, né? O mercado ele sempre antecipa essas decisões. Então, antes da decisão ser concretizada, o mercado já tem ali os estudos, as análises e já reage a essa antecipação de decisão. Então, eu até separei uma notícia que eu vi aqui no Investing, falando que o resultado, né, não foi nada surpreendente, nada do que o mercado já esperava. Mais ou menos isso que a notícia fala, vai aparecer aqui na tela para você. Mas o que o pessoal ali do Copom falou nesse relatório tão importante para a gente desenhar a estratégia de investimento para os próximos meses? Bom, ambiente externo, né? Então, eu separei aqui alguns tópicos. No ambiente externo, ele fala de desinflação global, né? Ela continua acontecendo, apesar de, em alguns lugares, em alguns países, a inflação ainda está elevada, tá certo? Os bancos centrais seguem focados aí na convergência de inflação para suas metas, né? Então a gente vê que a preocupação do Banco Central é essa, né? Dos bancos centrais, não só no Brasil, mas como no mundo todo, trazer inflação para sua meta, né? E aí ele fala também do aumento na taxa de juros de longo prazo lá nos Estados Unidos e um menor crescimento da China, que são preocupações para países emergentes como o Brasil, né? Então ele fala, olha, lá nos Estados Unidos a taxa de juros de longo prazo, ela está subindo. O que é taxa de juros de longo prazo, Danilo? É uma taxa de juros que ela é negociada pelo mercado, não é aquela taxa de juros que o Banco Central definiu, é uma taxa negociada pelo mercado. E essa taxa, ela está alta, significa que o mercado acredita que o Banco Central vai ter que aumentar essa taxa de juros para conter a inflação por lá, né? Então, ele fala, olha, a taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos está subindo, está alta, e a China, ela está registrando um menor crescimento, né? O crescimento chinês que vinha galopante aí nos últimos anos está começando a enfraquecer e isso pode ser preocupante para países emergentes como o Brasil. Esse é o cenário externo que o Copom desenhou. No cenário doméstico, que ele fala, atividade econômica mais resiliente, né, do que o esperado, só que ele prevê uma desaceleração da atividade econômica para os próximos trimestres. Ele fala, olha, agora a atividade econômica está boa, os dados mostram que a atividade está boa, só que para os próximos trimestres a gente já vê algo diminuindo, uma desaceleração. Inflação ao consumidor aumentou nos últimos meses. A inflação subjacente ou inflação de núcleo, que é uma inflação que não é aquela divulgada pelo IBGE, é algo mais real, ela continua acima da meta. E aí as expectativas para a inflação para 2023, 4,9%, 2024, 3,9% e 2025, 3,5%, tá certo? Um dado interessante que foi incluído nessa carta, né, nessa decisão do Copom, é que ele fala sobre a meta fiscal, né? Ele fala, é importante a execução das metas fiscais para ancorar as expectativas de inflação e a política monetária. Ou seja, se o governo não gastar bem, se o governo não cuidar do fiscal, não adianta todo o trabalho de política monetária que o Copom vem realizando, porque o fiscal ele é muito importante para definir o rumo econômico que um país vai tomar. Então é muito preocupante se o governo ser um governo gastão, gastar demais e tudo mais, porque isso pode gerar inflação lá no futuro e não vai adiantar nada, vai jogar por água abaixo, né, toda a política monetária que o Copom decidiu, né? Então, com base nessas informações, é óbvio que eu estou fazendo um resumo muito resumido aqui, né? Mas com base nessas informações, a decisão do Copom, que foi unânime, foi de uma redução aí de meio ponto percentual da taxa básica de juros, levando aí a taxa Selic para 12,75% ao ano, tá certo? E ele fala que se tudo continuar como tá, né? E se a expectativa que eles desenharam continuar, se concretizar,
nas próximas reuniões, podemos colocar aí nas próximas 2 reuniões, haverá uma queda de mesma magnitude, meio ponto percentual. Existiu uma ala do mercado de economistas, de analistas, de profissionais que tinha uma expectativa de queda até maior, né, de 0,75, de 1 ponto percentual. Essa ala, principalmente uma ala mais política de economia, que é aquela ala que quer que os juros caiam de qualquer jeito, mas aí essa carta, né, essa decisão, ela vem colocar um freio nisso, né? Ele fala, olha, não tem como a gente acelerar o processo de queda da taxa Selic num ambiente que ainda tem incertezas, né? Pelo menos que a meta da inflação ainda não foi cumprida, nem tem expectativa de que vá cumprir, né? Aí ele coloca uma frase muito interessante que ele fala, processo desinflacionário mais lento, ou seja, a inflação ela não tá caindo de forma rápida, tá caindo, mas de forma lenta. E expectativa de inflação parcialmente ancorada exigem moderação na política monetária. Então o Banco Central ele fala, olha, por mais que a gente está num ambiente doméstico ok, há incertezas internacionais, né, fora do Brasil, certezas externas, e esse ambiente interno ele pode mudar a qualquer momento, né? Então ele fala, ó, necessidade de persistência da política contracionista até a consolidação do processo de desinflação e ancoragem da expectativas. Então ele fala, olha, a gente não pode aumentar o passo, a gente não pode reduzir mais, porque há aí uma sombra ainda que pode se revelar coisas que tá fora do nosso controle ou fora das nossas projeções. Mas ele já deixa contratado para as próximas reuniões redução na mesma magnitude. Então, nova taxa Selic 12,75%. Se esse conteúdo já faz sentido para você de alguma maneira, não esquece de se inscrever no canal, clicando no botão que está aqui embaixo, ativar o sininho e deixa aí também nos comentários, né, o que você achou dessa decisão do Copom, já era ou não era esperado por você e quais são as atitudes que está tomando em relação aos seus investimentos. Agora vamos para a parte boa. Onde que eu invisto diante desse cenário, Danilo? Onde que eu coloco a minha grana diante desse cenário? Bom, o conselho que nós aqui da Triad Finance estamos dando para os nossos clientes, né, e também alunos que fazem aí as nossas mentorias e os nossos cursos, é que há ainda uma boa janela de oportunidade no pré-fixado, né? Eu até separei aqui no site do Tesouro para mostrar para vocês, ó, a gente colocar aqui o monitor, ó, tô aqui no site do Tesouro, então a gente tem títulos pré-fixados do Tesouro Direto ainda na casa dos 11%, aqui na casa do 10,28%. Esse título aqui, por exemplo, se você investir nele agora, lá no final, no vencimento, e não é a nossa estratégia resgatar só no vencimento, mas se você investir nele lá no vencimento, você meio que dobra o seu capital investido em termos brutos, tá? Sem descontar imposto, sem descontar taxas e tudo mais. Então você dobra o capital investido. Então a gente vê uma ótima oportunidade no pré-fixado. Então dentro da nossa carteira de renda fixa, nós estamos colocando aí uma boa posição em pré-fixado, só que também a gente está olhando muito positivamente para o mercado de ações, tá? Então a gente começa a olhar para ações. E dentro do portfólio de ações, seguindo o nosso método de investimento, que é um método raro de investimento, dentro da nossa carteira de ações, a gente separa em oportunidade, defesa e valor, né? Então, oportunidade, defesa e valor. O que significa isso, Danilo? Oportunidade são empresas que estão em processo de maturação, processo de crescimento, elas carregam um pouco mais de risco, só que elas se beneficiam muito de um cenário de queda de juros, tá? Então a gente pode encontrar boas empresas, por exemplo, a Pets, pode ser uma boa empresa, apesar de ter sofrido um pouco nas últimas semanas, pode ser uma boa oportunidade de investimento. Mas é claro, sempre olhando para o longo prazo. Essas empresas de oportunidade, elas são empresas de longo prazo. Mas aí tem empresas de defesa, por exemplo, Vivo, Telefônica Brasil, uma boa oportunidade também de investimento, óbvio, dependendo da sua carteira de investimento. E tem aquelas empresas ali de valor, B3, por exemplo, que também pode ser uma ótima oportunidade de investimento para esse momento. Mas lembrando que todos esses nomes que eu falei para vocês aqui, não é uma recomendação de investimento propriamente dito, tá? Precisa entender o teu perfil de investidor, a tua carteira de investimento. Aliás, eu te convido para conhecer a nossa mentoria de investimento, um processo que mistura aulas, né, onde a gente vai te ensinar de fato como que funciona o mercado, mas também nós entregamos para você um relatório com a tua carteira de investimento feita sob medida, personalizada para o teu perfil de investidor. Se você tiver interesse, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você chamar a gente no WhatsApp para a gente conversar, beleza? Sobre fundos imobiliários, qual é a melhor oportunidade? Eu ainda vejo boas oportunidades em fundos de tijolo, principalmente shoppings. São fundos que estão se valorizando bastante nas últimas semanas,
boas oportunidades de aumento de renda desses fundos, até porque com a queda dos juros tem flexibilidade maior para aumentar aluguel das lojas, né? E pode aumentar a renda para os cotistas, mas todos esses investimentos sempre para longo prazo. Mas é essa leitura que a gente faz aí da decisão do Copom. Não deixa de se inscrever no canal e também ativar o sininho e colocar aqui nos comentários qual era a sua perspectiva, né, sobre a decisão do Copom e quais são as suas perspectivas, expectativas para as próximas reuniões. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. A gente se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.